O ano 2019 deverá continuar a marcar uma desaceleração da atividade económica, um pouco à imagem também do que já sucedeu no segundo semestre de 2018, com a inflação ancorada em torno dos 3%, em resultado do fenómeno dos 3Ds, dívida, digitalização e demografia. O crescimento económico deverá rondar cerca de 3,5%, o que é uma taxa de crescimento inferior aos 2 anos anteriores, mas que mesmo assim registra um desempenho assinalável face aos valores que observámos desde o início da década de 2010. Do ponto de vista do estágio macrocíclico global, convém destacar 4 aspectos essenciais. Em primeiro lugar, a economia americana se será capaz de manter o fulgor da atividade económica que vem exibindo já num estágio tão adiantado do ciclo, num contexto em que o Fed continua a subir taxas de forma relativamente agressiva nos últimos 2 anos. Num segundo ponto de vista, se a China poderá ou não desacelerar o seu crescimento, tendo em conta as tensões comerciais que se estão a intensificar com os Estados Unidos da América. Num terceiro ponto, a Europa poderá ou não fazer algum catch-up do atraso macrocíclico que mantém com os Estados Unidos num momento bastante conturbado do ponto de vista político, desde logo com a Itália, Brexit e eleições para o Parlamento Europeu. E, por outro lado, as economias emergentes que em 2018 apresentaram um ano verdadeiramente horríveis e que foram capturadas pelo tightening quantitativo do Fed, nomeadamente a Argentina e a Turquia, e se este bloco como um todo tem capacidade para fazer face a um dólar mais forte e a taxas de juros mais altas nos Estados Unidos. No entanto, não deixa de ser irónico, precisamente há um ano atrás, no início de 2018, o otimismo era abrangente, traduzia-se numa palavra que era Goldilocks, portanto, crescimento robusto, inflação baixa e custos de financiamento também historicamente baixos, e que entramos em 2019 com um sentimento diametralmente oposto. E nos mercados, como na vida, muitas vezes aquilo que é não é verdadeiramente o que parece, e portanto é um pouco uma ilusão da verdade. E essa situação pode ser, de facto, um aspecto que nos leva a adotar uma visão moderadamente otimista para os ativos de risco em 2019. A economia norte-americana deverá desacelerar em 2019 em resultado do esfumar dos efeitos positivos dos cortes de impostos realizados no início do mandato de Trump em concomitância com a subida dos custos de financiamento do Fed. Sabendo que a economia americana se encontra num dos maiores ciclos de expansão desde o final da Segunda Guerra Mundial, importa perceber até que momento é que esta situação se pode prolongar no tempo. Para tentar perceber essa questão, importa efetivamente salientar aquilo que nos parece ser a expectativa de atuação no Fed para 2019 em diante. Efetivamente, o Fed para a sua trajetória de endurecimento monetário quando os efeitos sobre a atividade económica interna começam a ser absolutamente nefastos, ou, em alternativa, quando os efeitos negativos começam a ser bastante visíveis nas economias externas, como foi o caso de 2018, cujas economias emergentes, fruto de um dólar mais forte e taxas de juros mais altas nos Estados Unidos, viveram um ano verdadeiramente horríveis. E esta situação contribui para o mercado descontar que o Fed será bastante mais acomodativo este ano. Portanto, o dot plot prevê 2 subidas de taxas do Fed este ano e mais uma no próximo ano, sendo que nós temos uma perspectiva que o Fed poderá fazer apenas uma subida de taxas a 25 pontos base, o que levaria a taxa de Fed Funds para o upper bound para os 2,75, relativamente próximo da taxa neutral, e que, como o próprio nome indica, nesse caso, se o Fed for mais acomodativo do que está previsto no dot plot, a economia americana terá ainda alguma capacidade para manter o fulgor, seja ao nível de emprego, PMIs e de capacidade instalada. Por outro lado, outro aspecto crítico que poderá determinar um maior ou menor fulgor da economia americana reside na possibilidade ou não da adoção do plano de infraestruturas idealizado por Trump. O plano, que é também da autoria ainda do Presidente Obama e, portanto, tem alguma adesão ao lado democrata do Congresso, terá uma grande dificuldade de implementação, porque, como sabemos, depois das eleições intercalares, o Congresso encontra-se bastante dividido e depois, para além disso, temos as investigações que estão a ser levadas a cabo sobre Trump e, por outro lado, temos uma dívida e um déficit alargado da economia americana que dificulta sobremaneira a implementação de um plano de infraestruturas. Acreditamos que, a acontecer, isso seria, obviamente, positivo no curto prazo para os ativos de risco, mas o nosso cenário base é que, de 80% de probabilidade, é que esse cenário não irá ser concretizado, um plano de infraestruturas, mas que isto já está descontado nos atuais níveis de preço do mercado. À imagem da economia mundial, a economia europeia deverá desacelerar em 2019, crescendo à volta de 1,6%. Com a inflação ancorada em torno dos 1,6 a 2, tendo em conta a menor pressão do índice energético, acreditamos que o principal fator para um eventual pick-up da atividade da Europa reside no vetor exportador, que foi muito penalizado no ano passado pela instabilidade nas economias emergentes,
pela questão do Brexit, que este ano será resolvido, e também por uma eventual suavização das tensões comerciais com os Estados Unidos. Sabemos que tanto o Reino Unido como os Estados Unidos são dois dos principais parceiros do qual a União Europeia mantém superávites comerciais e, portanto, uma resolução destas duas questões poderá beneficiar o pick-up das exportações europeias. Ainda assim, a questão central para 2019 continua a ter um nome: política. Pensava-se no ano anterior que, com o reforço de atração do eixo Macron-Merkel, pudesse haver progressos mais substanciais ao nível da integração europeia, algo que não aconteceu, do qual é exemplo a não realização ou conclusão do terceiro pilar da União Bancária, como o Fundo de Garantia de Depósitos ou a criação do Fundo Monetário Europeu, entre outras situações. Pelo contrário, assistiu-se a uma maior polarização política na Europa, do qual é exemplo a discussão no final do ano, muito difícil, entre o governo italiano e a Comissão Europeia para o Orçamento de Estado italiano em 2019, e num ano em que irão a votos as eleições para o Parlamento Europeu, o perigo de haver um reforço de uma polarização política transversal a toda a Europa é de facto real. Ao nível do Brexit, todos os cenários estão em cima da mesa, desde um soft Brexit, hard Brexit ou um segundo referendo. O nosso cenário base é que o acordo alcançado com a União Europeia para o Brexit será rejeitado no Parlamento Britânico em meados de janeiro e, portanto, daí poderíamos ter uma moção de censura, queda de governo, mas é um cenário pouco provável, tendo em conta que há muito pouco tempo para renegociar com a União Europeia e, portanto, o mais provável é haver um governo conservador com ou sem Theresa May, do qual apenas haverão duas opções: ou a convocação do segundo referendo ou um hard Brexit. E entre o precipício ou uma eventual salvação, os decisores políticos britânicos, perante os riscos de um hard Brexit, deverão voltar a colocar a decisão junto do eleitorado britânico de um segundo referendo e que, por sua vez, essa situação poderá até reverter todo o Brexit per si e atribuindo uma probabilidade de cerca de 60% para a convocação do segundo referendo. Nota final para a questão da política monetária. Uma vez que o quantitative easing já terminou na Europa, há apenas as políticas de arrefecimento das obrigações ao abrigo do Programa de Compra de Ativos do Banco Central Europeu, mas no final de outubro irá ser selecionado o sucessor de Mário Draghi. E não há um candidato claro que se perfile nesta fase, mas seja ele mais dovish ou mais hawkish, nós acreditamos que 2019 marcará o início da trajetória de subida de taxas, com a taxa de IPO a subir de 0,4 negativos para 0 e não descartamos uma eventual subida da taxa REFI para 25 pontos base no último trimestre do ano. As economias emergentes foram muito penalizadas em 2018 e o cenário para 2019 passa muito para tentar perceber a que nível é que irá haver uma suavização das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. Mais do que tudo, passa aqui uma luta hegemónica, geoestratégica e tecnológica entre as duas superpotências, dos Estados Unidos Trump e a China Xi Jinping, e isso é perfeitamente visível face às tarifas alfandegárias que foram impostas às importações dos Estados Unidos que são provenientes da China e a retaliação da China das importações provenientes dos Estados Unidos. Não têm qualquer paralelo com o nível de taxação que os americanos colocaram sobre importações provenientes, seja da Europa, seja do Canadá, seja do próprio México. Portanto, os Estados Unidos pretendem uma certa abertura da economia chinesa com maior acesso a capital estrangeiro e uma eventual suavização da questão das patentes tecnológicas, e a China, por outro lado, pretende uma redução das tarifas alfandegárias e que os Estados Unidos e a governação de Trump não sejam um obstáculo à liberalização do comércio internacional. Porque, de facto, a China tem vindo a ser penalizada do ponto de vista do consumo e do investimento, e a China, sendo a segunda maior potência do mundo, com um PIB de 13 trilhões, se esta luta se perpetuar, terá um spillover, um efeito de spillover sobre toda a economia mundial, do qual, obviamente, os Estados Unidos acabará por também ser prejudicada. E, portanto, o nosso cenário base passa pela obtenção de um acordo de cavalheiros entre Trump e Xi Jinping, eventualmente concessões de parte a parte, talvez um pouco mais da China, mas ambos os líderes das superpotências poderão declarar perante o seu eleitorado uma certa vitória relativa. Por outro lado, a realidade hoje na China passa que no ano transato houve uma grande depreciação do yuan e isso beneficiou largamente os excedentes comerciais chineses, sobretudo no incremento das exportações para a União Europeia e para os Estados Unidos, e por outro lado houve uma relativa estabilização do balanço do Banco Central da China, em que não foi necessário vender treasuries à imagem do sucedido em 2015, quando houve a crise de margin lending, para controlar o câmbio, e também as reservas internacionais que ficaram mais ou menos estáveis acima dos 3 trilhões de dólares. E, portanto, isto aliado a uma capacidade de estímulos monetários do Banco Central da China e também a estímulos fiscais por parte do governo, estamos a crer que a China, o fenómeno de aceleração da China poderá ser relativamente moderado em 2019. Por outro lado, o bloco emergente como um todo
está hoje mais bem preparado para lidar com questões de restrições de liquidez a nível global, tendo em conta que a inflação agregada do bloco emergente mostra-se relativamente contida e a mínimos históricos e os saldos de conta corrente são relativamente positivos. Dentro do mundo emergente, destacamos os fatores macroestruturais que apresentam maior competitividade dentro da Ásia, que obviamente gravitam muito em redor da economia chinesa. Depois do pick-up das taxas de juros norte-americanas em 2018, grande parte deste movimento já foi revertido em função do contexto de incerteza global. Há uma correlação muito significativa entre o PIB nominal e as taxas de juros de longo prazo a 10 anos, e portanto com o crescimento do PIB a 5% que inclui a inflação, as taxas de juros a 10 anos deveriam estar mais altas do que estão hoje, e nós acreditamos numa confluência desses dois cenários, portanto desaceleração do PIB nominal e incremento das taxas de longo prazo, o que perante um Fed eventualmente mais dovish face ao que está previsto no dot plot, poderá implicar uma gradual inclinação da curva de dívida norte-americana. Nós projetamos que as taxas a 10 anos nos Estados Unidos encerrem em 2019 entre os 2,70% e os 3,25%. Já na Europa, as Bunds revelam um valor, do ponto de vista de taxas, extremamente baixo, portanto está perto dos 20 básicos, e apenas são justificadas seja por questões de liquidez, seja por riscos de uma recessão iminente ou riscos políticos apocalípticos. Porque, de facto, faz pouco sentido num quadro pós-quantitative easing e face aos níveis de inflação vigentes ter as Bunds aos níveis a que estão completamente distorcidas. E, portanto, acreditamos que as Bunds deverão fechar o ano entre os 70 básicos e os 1%. Na dívida da periferia, detectamos valor essencialmente a Itália, o nosso modelo de correlação de rating, o nosso modelo proprietário de correlação entre o rating alfanumérico e a yield implícita, detecta valor sobretudo a Itália, do qual estará o custo de financiamento a 10 anos estará a transacionar 80 pontos base acima do seu valor justo. Em relação ao mercado de ações, importa destacar que este depende essencialmente de 3 fatores. Um é o crescimento da economia mundial, que deverá crescer à volta de 3,5%, que é assinalável. 2, crescimento dos lucros das empresas, que na Europa e nos Estados Unidos deverá oscilar entre os 4% e os 6%. 3, expansão do múltiplo. Tendo em conta que o múltiplo até retraiu no ano atrasado, as avaliações do mercado de ações hoje estão mais atrativas, substancialmente mais atrativas do que no ano atrasado. Este agregado de fatores leva-nos a ter uma postura moderadamente otimista para os ativos de risco. Por outro lado, e no bloco desenvolvido, o importante fator do Equity Risk Premium detecta valor essencialmente na Europa e no Japão, cujo earnings yield está entre os 7% e os 8% e as taxas de juros estão próximas de zero, o que, obviamente, é manifestamente atrativo quando comparamos com um PER de 17 nos Estados Unidos e com taxas de juros entre 2,5% e 3%. Para sintetizar e fechar os nossos calls globais de dívida de equity, no mercado de equity nós gostamos de Quality US, de empresas que não estão expostas a risco de taxas de juros nem a riscos de finais de ciclos. Gostamos de financials na Europa, porque são empresas que poderão beneficiar de uma eventual subida de taxas no velho continente, e gostamos do nosso melhor call de um catch-up macrocíclico da recuperação de equity das economias emergentes. De dívida, sobretudo do bloco asiático. Na dívida gostamos de valor relativo de Itália, gostamos de treasuries mais próximos de 3% e no momento atual gostamos de floaters.